A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala mais uma vez é o diácono Daniel Bastos. Amados irmãos, em primeiro lugar quero desejar também um bom dia para os irmãos. Amados, eu estava aqui vendo uma mensagem no Facebook do pastor Júnior Trovão acerca da prioridade no reino de Deus. E certamente ele estava lendo a mensagem que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Aleluias, louvado seja Deus. Amados irmãos, isso é uma reflexão para você que está aí do outro lado, que é líder de algum ministério, né? Você que está estudando para ser líder, não sei. Você que é do ministério, entenda uma coisa: um dos primeiros princípios de Deus é a família. A família está em primeiro lugar abaixo de Deus. Não estou dizendo para vocês, irmãos que estão aí do outro lado, que a minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, minha filha, minha esposa é prioridade acima de Deus. Não é isso. Entenda uma coisa: eu estou no mundo físico, onde eu preciso cuidar da minha família. Jesus ensina a priorizar a minha família, colocar a minha família em primeiro lugar do que qualquer tipo de ministério. Quando eu falo ministério, quero dizer assim, casa de oração ou igreja. Em primeiro lugar, não se coloca a igreja em primeiro lugar, se coloca em primeiro lugar a família em primeiro lugar. A casa de oração foi constituída para que todos fossem congregar, para que cada um se mantesse forte espiritualmente, para que você não venha a cair, ou para que você também venha a aprender cada vez mais do Evangelho de Cristo, a estar sempre se mantendo no caminho de Cristo. Por que estou colocando essa pauta em uma reflexão, amados irmãos? É justamente o que eu concordo com o pastor que estava justamente nesse instante pregando no Facebook, Júnior Trovão. A maioria dos ministérios tem colocado o ministério em primeiro lugar, sem se preocupar com a vida pessoal das ovelhas. Às vezes tem pessoas, tem casais, casamentos que precisam de um conselho, que precisam de um apoio, de uma assistência espiritual, e muitas das vezes não dão esse apoio. Você que está do outro lado aí, exatamente sabe o que eu estou falando. Eu já vi em vários ministérios pessoas, ovelhas, dizerem para mim: o meu casamento está destruído, porque não teve ninguém que pudesse trazer uma palavra de conforto, uma palavra de conselho, uma palavra de direção. E aí o que acontece é que muitos, principalmente muitos, no modo geral, das lideranças, estão se preocupando mais dentro da igreja, de estar dentro da igreja, de ver a igreja bonita, de ver a igreja arrumada, de ver a igreja cheia, de ter quantidade dentro da igreja, mas não tem qualidade. E as pessoas precisam
não somente de uma casa de oração, mas as pessoas precisam de um anjo, como foi na Bíblia determinado em dizer que os nossos pastores, nossas lideranças são chamados de anjos de Deus, enviados por Deus para cuidar das nossas almas, das nossas vidas e fortalecer também o nosso espírito através da palavra de Deus e dos louvores também. E vemos a grande dispersação de muitas lideranças dentro das igrejas, no modo geral, dentro das igrejas, que estão se preocupando com si próprio, com o seu próprio eu, se preocupar com a vida das ovelhas. Sei que é difícil ser pastor, eu sei que é difícil ser apóstolo, é ser bispo, né? É ser presbítero, é difícil, não é fácil para ninguém. Principalmente quando você tem que aturar aquela ovelha que passa todo o tempo batendo a cabeça na parede e não para de bater a cabeça na parede, mas você não tem que desistir desta ovelha. Uma hora ela vai cair em si e vai ver de fato que você, o conselho que você deu está certo, não está errado. Muitos das lideranças têm desistido das ovelhas, porque muitas das vezes as ovelhas persistem no erro, sem entender o porquê ela está errando. A liderança não chama as ovelhas para ouvir, não ouve as ovelhas. As lideranças não ouvem hoje não ouvem as ovelhas. Não querem entender a situação das ovelhas, não ouvem. E quando as ovelhas se revoltam contra as lideranças, e aí que a ovelha está errada e ainda chama a ovelha de bode. Amados irmãos, em Jeremias e em Ezequiel fala acerca dos pastores que pastoreiam as suas ovelhas, que diz assim: ai dos pastores que apacentam as minhas ovelhas, que aquelas que foram lançadas fora, Deus vai lá buscar e colocar no lugar dela. Então, a liderança que não tiver o peito e a coragem de assumir a ovelha que tem, vai perder a posição que tem e vai dar lugar a outro que tem honra. Porque Deus honra a quem tem honra. Amados irmãos, eu não tenho medo de repreensão nenhuma. O que eu sei que estou falando é puramente a verdade. Para nós pensarmos cada vez mais, quantas ovelhas têm saído do seu aprisco, saído das igrejas, quantos? Porque saiu da igreja. A maioria das pessoas, dos irmãos, vamos lá também, não vamos falar só das lideranças, mas também tem a maioria dos irmãos que é muito infantil, irmãos, que tudo se dói, tudo se aflige, tudo afeta e age com precipitação, sem chamar a liderança para conversar, explicar, expor a situação em que está acontecendo, para que a liderança possa aconselhar e caminhar no lugar em que se deve andar. Amados irmãos e lideranças de Cristo, louvado seja Deus. Deus te chamou para cuidar das ovelhas. Não é só para cuidar da sua vida só. Se hoje você é pastor, apóstolo, bispo, presbítero, seja lá o que você for, você aceitou ser isso. Você aceitou. Você fez uma aliança com Deus de cuidar da família de Deus. De uma família que fez aliança com Deus. Você fez aliança com as ovelhas da sua igreja. Você fez uma aliança primeiramente também com Deus. E se você fez uma aliança com Deus, cumpra com a sua palavra de crente, porque a palavra do crente é sim ou não.
A Bíblia fala que o homem não pode ter mais de 2 palavras. É sim ou não? A Bíblia fala também que o homem não pode fazer voto de tolo, porque é em vão o seu voto. E muitos fazem voto de dizer: eu prometo cuidar das ovelhas, eu prometo cuidar, e não cuida de ninguém. Eu vejo as ovelhas se dispersarem das igrejas. Por quê? Porque muitas das vezes estão tão aflitas que precisam conversar com o seu pastor, com sua liderança, e não tem essa atenção toda. Às vezes, amados, tem pessoas que estão aí do outro lado pensando em se suicidar, porque não encontra ninguém que possa dizer algo, que possa confortar, que possa lhe direcionar. Eu estava uma vez numa determinada igreja, onde 2 homens foram para esta igreja. Chegando lá, as atenções todas foram para esses jovens, porque eram ímpios, pessoas que estavam visitando a igreja. E todos perceberam que aqueles 2 jovens estavam carentes de uma palavra, carentes de louvor, de adorar. E percebemos que quando fizeram o apelo, os jovens foram lá na frente para aceitar a Jesus. E quando acabou o culto, o jovem saiu da igreja, foi para a porta da igreja e começou a chorar na porta da igreja. E isso, na porta da igreja, estava lá os irmãos do determinado ministério, vendo aquele jovem chorar, mas ninguém teve a coragem de ir lá dar um abraço naquele jovem. Então o que acontece, irmãos? O que acontece? Que quer dizer que o jovem era importante quando estava dentro da igreja, mas quando está fora da igreja não é importante. E hoje eu vejo esse jovem hoje na rua, bebendo, fumando, sem uma palavra de direção e de conforto. Aí eu pergunto a você, irmão, que fez tanta questão de estar lá em cima, que fez tanta questão de se aliançar com Deus e prometer a Deus que ia cuidar das ovelhas, aonde você estava nesse exato momento em que o jovem precisava de você? Quantos aí estão precisando de uma palavra de conforto? Amados irmãos, não existe uma só fé, não existe uma só oração. A oração é de todo o conjunto, é de todo um só corpo de Cristo. Amados irmãos, o interessante irmãos, é que quando você pede oração a uma determinada pessoa, ela diz assim: irmão, você que tem que orar, você tem que buscar, você que tem que fazer isso por você. Mas irmãos, deixa eu dizer biblicamente a você que está errado esta posição. Se o irmão está precisando de uma oração sua, é porque ele não está se sentindo forte e capaz de orar. Então estamos aqui para interceder pela vida do nosso próximo, daquele que nós temos a obrigação de amar. E hoje não encontramos pessoas assim, não no mundo, mas dentro do evangelho, dentro das igrejas. As igrejas hoje, irmãos, eu estou aqui indignado e muito triste com as igrejas, não generalizando todas, mas a maioria, não é a minoria, a maioria das igrejas estão preocupadas com si próprio, com manter a imagem da igreja, mas não estão se preocupando com a alma. As pessoas querem ter quantidade dentro da sua igreja, mas não querem ter qualidade dentro da sua igreja. Sei que
essa reflexão, essa mensagem vai fazer alguns se revoltarem, não concordarem, mas eu não estou nem aí, eu estou falando aquilo que Deus está tocando em meu coração e mandou dizer, porque eu sou ser humano, também tenho sentimentos também, e eu não falo só por mim, mas eu falo por toda esta geração humana, e carnais, como falo, carnais fisicamente, que vivemos, e carnais com sentimentos que machucamos, nos entristecemos e também nos alegramos. Se você que está na liderança hoje aí, você, pastor, presbítero, apóstolo, seja quem for, você é a liderança, que esteja na liderança, seja qual for o ministério, em qualquer área que você estiver, seja mais apto a ouvir, seja mais apto a agir com a sua ovelha de uma forma que não machuque as suas ovelhas. Aprenda isso. Se você entrar nesse princípio de Deus, se você estiver nesse princípio de Deus, aí você está no caminho certo, você está de acordo com a vontade de Deus. Mas se você não estiver nesse princípio de Deus, que é a família, em primeiro lugar, você está totalmente errado e está na posição errada. Se você que não está indo para todos os cultos, muitas das vezes, às vezes porque você trabalha, às vezes porque você faz um bico e precisa trazer um alimento dentro de casa porque está desempregado, continue trabalhando, continue sustentando a sua família, continue fazendo aquilo que vai trazer o conforto para a sua família, porque ninguém vai fazer por você, ninguém dentro da igreja vai fazer isso por você, ninguém vai fazer. Faça isso por você mesmo, pela sua família. Não espere por ninguém, faça você mesmo. A Bíblia fala que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus também está dentro da família. E a Bíblia fala que prioridade é a família. É a família. Se você não cuidar dos que é seu, dos que estão próximos a você, você é pior do que um infiel. Diz a palavra. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Vou repetir para os irmãos aqui para terminarmos. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Então, para nada vale se você não priorizar a sua família, a sua fé. Nada vai valer a sua fé, nada vai valer o seu ministério, nada vai valer o seu chamado. Não adianta você pregar, não adianta você louvar, não adianta você ser pastor, não adianta você ser apóstolo, não adianta ser presbítero, não adianta ser bispo, se você não cuidar, não priorizar da família de Deus. E mais diz assim: e é pior do que um infiel. Se você não tem capacidade de cuidar das suas ovelhas, não tem capacidade de cuidar da sua família, sai agora do seu ministério agora. Peça para sair, meu irmão, porque você está no ministério errado. As pessoas precisam de um anjo que possa abrir as suas asas e acalentar todos aqueles que precisam de você. Se você quer ser um verdadeiro ministro de Deus, você precisa priorizar as ovelhas, você precisa priorizar a família, sem fazer nenhuma dispensação de nenhum. A Bíblia fala que Jesus, ou Deus seja, não dispensa nem o ímpio, quanto mais um justo. E vemos muitas lideranças dispensando o justo. Imagine o ímpio. Amados irmãos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, né? Que essa mensagem, essa reflexão venha, né, fazer que os irmãos venham refletir sobre isso, né?
para que o caráter venha cada vez mais se fortalecer, se adequar à vontade de Deus verdadeiramente, né? Sei que tem muitos irmãos que vai me apoiar plenamente nesta mensagem. Sei que também tem muitos irmãos que vai estar contra. Eu não estou nem aí, que minha salvação vem do céu. É Ele que me justifica, eu não estou nem aí. Mas se agradar o vosso coração, amém. Então este é o verdadeiro homem de Deus, porque só se tornamos sábios quando ouvimos o outro sábio falar. Amém? Que Deus abençoe a todos grandemente nessa tarde, em nome de Jesus. E peço aos irmãos que vá lá no YouTube, a mensagem da cruz com Daniel Basto, tem lá algumas ministrações, algumas pregações também. Dê uma força lá no YouTube, lá, aperte lá o sininho, dê lá um like lá. Me ajuda lá, irmãos, para eu continuar esta obra lá, né? Comenta lá, deixa os seus comentários lá. Esse vídeo também vai estar lá no YouTube agora também, que eu vou estar colocando. Que Deus abençoe a todos, a você que está aí do outro lado também, vendo esta mensagem. Deixe seu comentário aí embaixo do que você achou dessa reflexão também, em nome de Jesus. E no próximo vídeo eu vou estar agradecendo a você também. Bom, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.